Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este tema, Sínodo. Amanhã, dia 4 de outubro, vamos iniciar o Sínodo dos Bispos, né, que vai tratar sobre a sinodalidade. E a gente já tinha falado aqui que iam ter polêmicas, e a polêmica da vez são os cardeais que enviaram 5 dúbias para o Papa Francisco. Sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Mas antes, eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito, muito importante, né, para fazer o canal crescer e também para a gente saber se você gostou ou não do conteúdo, tá bom? Não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, principalmente em outubro, que nós estamos preparando muito material aí, tá bom? Então já se inscreve e não esquece, principalmente quando for polêmicas, faça seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Eu vou acrescentar só para você pensar antes de você falar qualquer coisa para o seu irmão. Combinado? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo. Bom, no dia 2 de outubro aí, né, foi noticiado que 5 cardeais resolveram abrir aí, né, a questão de algumas perguntas que eles reformularam para o Papa Francisco. Então, são estes cardeais, né? O Miller, o cardeal Miller, o cardeal Burke, Sara, o Sandoval Iniguez e também o Zen Zequiun, né? Que já haviam enviado uma carta em julho de 2023 para o Papa Francisco. E aí, no dia 11 de julho de 2023, o Papa Francisco respondeu a eles e eles só conseguiram finalizar todo o estudo, entender toda a resposta do Papa Francisco em agosto. E só em agosto eles começaram a mandar uma reformulação das perguntas, porque as respostas do Papa Francisco não tinha ficado clara. Então aí, no dia 2 de outubro, eles soltaram uma carta falando sobre isso. Eu vou falar aqui sobre ela, né? Então, notificação aos fiéis leigos sobre os dúbia apresentados ao Papa Francisco. Nós, membros do Sacro Colégio dos Cardeais, tendo presente o dever de todos os fiéis de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da Igreja, o cânon 212, parágrafo 3, e, sobretudo, tendo presente a responsabilidade dos cardeais de assistir ao Romano Pontífice individualmente na solicitude cotidiana da Igreja Universal, no cânon 349, consideradas várias declarações de alguns altos prelados relativos à celebração do próximo Sínodo dos Bispos, evidentemente contrárias à doutrina e à disciplina constantes da Igreja, e que geraram e continuam a gerar entre os fiéis e outras pessoas de boa vontade grande confusão e a queda no erro. Manifestamos ao Romano Pontífice a nossa profundíssima preocupação, recorrendo à comprovada prática de apresentação de dúbia, perguntas, ao superior para lhe dar a ocasião de esclarecer através das suas responsa, que são as respostas, a doutrina e a disciplina da Igreja. Com a nossa carta do dia 10 de julho de 2023, apresentamos 5 dúbia ao Papa Francisco, cuja cópia se encontra em anexo. O Papa Francisco respondeu-nos com uma carta de 11 de julho de 2023. Tendo estudado essa carta e que não seguiu a prática das responsa ed dúbia, respostas às perguntas, reformulamos os dúbia para suscitar uma resposta clara, baseada na doutrina e na disciplina perenes da Igreja. Com a nossa carta, de 21 de agosto de 2023, apresentamos ao Romano Pontífice os dúbia reformulados, cuja cópia se encontra em anexo. Até a data, não recebemos resposta. Dada a gravidade da matéria dos dúbia, especialmente tendo em vista a iminente sessão do Sínodo dos Bispos, julgamos ser nosso dever informarmos fiéis no cânon 212, parágrafo 3, para que não sejais sujeitos à confusão, ao erro e ao desânimo, mas rezeis pela Igreja Universal e, em particular, pelo Romano Pontífice, para que o Evangelho seja ensinado cada vez mais claramente e seguido cada vez mais fielmente. Vossos em Cristo, o Walter Cardeal Brandmiller, o Raymond Liu Cardeal Burke, o Juan Cardeal Sandoval Ignes, Roberto Cardeal Sara e o Joseph Cardeal Zenze Kiun. Roma, 2 de outubro de 2023. Então, essa foi a carta que os cardeais liberaram para a imprensa, que saiu no dia 2 de outubro, contando toda essa situação. Por que eu estou iniciando aqui primeiro com isso, ao invés das respostas do Papa?
Porque nós temos que ter uma cronologia e tem algumas informações que estão saindo ou pessoas que estão divulgando de maneira errada. Esta carta foi pública, foi mandada a dúbia, como eles falaram, no dia 10 de julho de 2023. E o Papa respondeu no dia 11 de julho de 2023. E não era o Dom Victor Fernandes que estava no Dicastério da Fé, mas sim, então, quem estava aí no período em que houve essa troca de conversas, né, entre os cardeais e o Papa Francisco, foi o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, tá? Ele renunciou ao cargo dele e ele saiu no dia 1º de julho. No dia 2 de agosto, o Papa Francisco nomeou o Dom Victor Fernandes, que assumiu apenas em setembro. Então, o que é que tem a ver o Dom Victor Fernandes aí? Porque foi o Dom Victor que permitiu que as respostas do Papa Francisco, mais a dúvida dos cardeais, fossem mostradas e publicadas, porque normalmente todo esse trâmite ele é feito de forma secreta, né? Com muita privacidade, porque é entre o cardeal e o Papa Francisco, né? Ou qualquer outro Papa. Então, estão confundindo. Na época, não era Dom Victor. Dom Victor nem sabia do que estava acontecendo ali, tá? Era o Ladaria Ferrer, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro. Isso aconteceu em julho. Em agosto, o que aconteceu? Os cardeais foram lá, viram todas as respostas do Papa Francisco, mas eles não ficaram contentes com as respostas porque eles acharam, né, entenderam que todas as respostas do Papa Francisco davam margem para erro e mais confusão. Então, eles reformularam as perguntas para que o Papa Francisco respondesse de forma mais clara e objetiva. Alguns estão até dizendo aí que o desejo deles era apenas que o Papa Francisco respondesse sim ou não. Mas, de verdade, se você for ver as perguntas deles, né, a dúbia, não tem como ele responder só sim ou não. Existem sim algumas dúbias que os papas já responderam de forma negativamente, né? Que ele fala negativamente, positivamente. Mas neste caso, não tem como você responder com algo tão rápido. E mesmo diante dessa reformulação. E o importante dizer também que a primeira carta só foi assinada pelo Burke e pelo Miller. Os demais cardeais não haviam assinado essa carta. Por que eu estou falando isso? A carta do dia 10 de julho, ela está aí, ela foi divulgada, ela está no site do Vaticano e nós conseguimos ver que ela foi escaneada. Inclusive, teve gente que falou aí que essa carta foi redigida por Dom Victor Fernandes. Se nós vermos a cronologia, não daria tempo. E o que comprova que não foi ele? Se você for ver a carta, existem manchas, né, pontinhos, e que normalmente existe isso por quê? Porque a carta foi escaneada. Vamos agora ao próximo passo, que é isso que aconteceu. No dia 2 de outubro, eles contaram para a imprensa, porque eles acreditam que eles têm que contar tudo isso para os fiéis. Mas os cardeais não mostraram as respostas do Papa Francisco, apenas as perguntas. E aí muita gente achou que o Papa Francisco não respondeu as de julho e as agora de agosto, mesmo eles falando que ele havia respondido, enfim. Então, já gerou mais confusão, né? E aí, o que aconteceu diante disso? Dom Victor Fernandes colocou lá no site do Vaticano e toda a imprensa também recebeu todo esse material aí. Então, o Dom Victor Fernandes deixou aí a carta, né, com as dúbias e também as respostas do Papa Francisco. Como eu sei disso? No documento que está no Vaticano, existe uma carta do dia 25 de setembro de 2023, onde o Dom Victor Fernandes pede autorização para o Papa Francisco se ele pode publicar as 5 dúbias e a resposta dele para que as pessoas tenham acesso, né? Então, vou ler aqui a carta. Querido padre, tendo recebido uma cópia da sua carta do dia 11 de julho de 2023, onde respondeu 5 dúbias dos cardeais Burke e Miller, dos dois, lembra que ele estava assinado? Solicito ao Senhor a sua autorização para que o dicastério da doutrina da fé possa tomar uma consideração e eventualmente citar alguns parágrafos dessas respostas em ordem e uma melhor visão sobre as questões que foram ali, né, submetidas. Então, o Dom Victor assina e existe, então, né, no dia 25 de setembro, uma assinatura do Papa Francisco sobre a audiência que ele teve. Entendeu o começo lá da cronologia que eu falei? A gente precisa entender a cronologia das coisas, senão a gente deturpa e aí gera muito mais indecisão para nós, tá bom? Explicados esses pontos, vamos lá. São 5 dúbias.
Porém, duas delas e uma mais ainda geraram muita polêmica que você já deve ter visto aí. Então, assim, não vou ler, me ater aqui a todas elas, porque são 5, a pergunta dos cardeais e também a resposta do Papa Francisco. Mas eu vou te dar uma dica. Eu só vou ler aqui as duas que estão sendo mais polêmicas, tá bom? Eu vou te dar uma dica. Leia esse documento e medite sobre esse documento, porque tem muita gente que está batendo o olho e está interpretando errado de um lado, interpretando do lado errado, de um lado, do outro lado errado também, aí fica do lado do cardeal, aí fica do lado do papa, e aí fica tirando conclusões acerca dessas pessoas que estão envolvidas e principalmente da igreja. Então, assim, a carta tem muitos documentos que é importante nós pesquisarmos, alguns trechos, então nós precisamos ler e interpretar aquilo que foi perguntado e aquilo que foi respondido. Porque tem muitas pessoas que só batem o olho e não entendem nada. Se com vídeo elas fazem isso, imagina com texto, né? Então vamos lá. A primeira dúvida que foi falada aí, né, é em relação à reinterpretação da revelação divina. Então, se isso é possível acontecer aí diante de tudo que as pessoas que estão envolvidas com o Sínodo dos Bispos estão falando ou falaram antes do Sínodo. A segunda é a afirmação da bênção de união de homossexuais que aconteceu lá, inclusive no Sínodo alemão. O terceiro é a dimensão consultiva do sínodo, que pode tirar aí a autoridade eclesiástica. O quarto é se a teologia realmente pode mudar ou não, né? Em relação à ordenação das mulheres, já que isso não é um dogma mesmo, né? Tem uma definição definitiva, mas não é um dogma dentro da igreja, tá? E aí o quinto, que é sobre o perdão e o arrependimento, que também está acerca de muitas discussões dentro da igreja. Então vamos lá. Agora eu vou ler a dúvida número 2, que é em relação à união dos homossexuais. A dúvida é o seguinte: Dúbium sobre a afirmação que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a revelação e o magistério, 2357 do Catecismo, dada na Sagrada Escritura, que a Igreja, abre aspas, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente escuta, santamente conserve, fielmente expõe, Dei verbum io. No princípio, Deus criou o homem, à sua imagem, macho e fêmea os criou, e os abençoou para que fossem fecundos. O Gênesis 1, do 27 ao 28. Pelo que o apóstolo Paulo ensina que negar a diferença sexual é a consequência de negar o Criador. Romanos 1, do 24 ao 32. E aí vem a pergunta: pode a igreja derrogar esse princípio, considerando, em contraste com o que ensina a Veritatis Splendor 103, como um mero ideal e aceitando como bem possível situações objetivamente pecaminosas como as uniões entre pessoas do mesmo sexo, sem deixar a doutrina revelada? Sem deixar de respeitar a doutrina revelada? Isso foi a pergunta dos cardeais. Agora vamos à resposta do Papa Francisco. Letra A. A igreja tem uma concepção muito clara do matrimônio, uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre o homem e uma mulher, naturalmente aberta a gerar filhos. Somente essa união pode ser chamada de matrimônio. Outras formas de união o realizam apenas de maneira parcial e analógica. Amores Letícia 292. Portanto, não podem ser chamadas estritamente de matrimônio. B. Não se trata apenas de uma questão de nomes, mas a realidade que chamamos de matrimônio tem uma constituição essencial, única, que requer um nome exclusivo, não aplicável a outras realidades. É, sem dúvida, muito mais do que um mero ideal. C. Por essa razão, a Igreja evita qualquer tipo de rito ou sacramental que possa contradizer essa convicção e levar a entender que se reconheça como matrimônio algo que não é. D. Todavia, em nosso relacionamento com pessoas, não devemos perder a caridade pastoral, que deve permear todas as decisões e atitudes. A defesa da verdade objetiva não é a única expressão dessa caridade, que também é composta de gentileza, paciência, compreensão, ternura e encorajamento. Portanto, não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam ou excluem. Letra E. Portanto, a prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas, que não transmitam um conceito errôneo de matrimônio, pois, quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda de Deus, uma súplica,
para poder viver melhor, uma confiança em um pai que pode nos ajudar a viver melhor. Letra F. Por outro lado, embora existam situações que, de um ponto de vista objetivo, não são moralmente aceitáveis, a mesma caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente como pecadores. Outras pessoas cuja culpa ou responsabilidade pode ser atenuada por vários fatores que influenciam a imputabilidade subjetiva, que é um documento de São João Paulo II. G. As decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em determinadas circunstâncias não precisam necessariamente se tornar uma norma, ou seja, não é conveniente que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial habilite constante e oficialmente procedimentos ou ritos para todo tipo de questão, pois tudo que faz parte de um discernimento prático diante de uma situação particular não pode ser elevado ao nível de norma, porque isso daria lugar a uma casuística insuportável. Amores Letícia, 304. O direito canônico não deve e não pode abranger tudo, nem as conferências episcopais, com seus vários documentos e protocolos, devem pretender isso, uma vez que a vida da igreja flui por muitos canais além dos normativos. O que pegou aqui nessa dúvida? Foram os pontos D e E, né, em que o Papa Francisco fala muito da questão pastoral. E também, por outro lado, a questão da letra G, que muitas pessoas falaram. Então, assim, a igreja não permite, existe matrimônio, não existe nada além disso do matrimônio. Matrimônio é sim uma verdade de fé, está lá na Bíblia, não tem como mudar. Mas o que o Papa Francisco orienta aqui e fala é que é possível ter uma ação pastoral. Porém, essa questão aqui deixou dúvidas e confusão. Por quê? Se eu posso, se eu não, né? Se o padre pode abençoar, mesmo que não tenha um rito, eu vou estar então aprovando a prática homossexual? Então, essa é a dúvida que aconteceu. Eu concordo que a gente pode abençoar a pessoa, independente do estado dela, né? Por exemplo, quando nós estamos passando lá para dar comida aos moradores de rua, o padre pode ir abençoar a vida daquela pessoa, mas não a prática dela. Muitos também têm uma pastoral carcerária. Não há problema em abençoar a pessoa. O que não se pode é abençoar a união homossexual que vai contra este princípio, esta realidade. E foi isso que gerou muita confusão. Por mais que tenha sido claro algumas questões, mas a questão de pastoral, caridade e pastoral deixa uma abertura para os sacerdotes fazerem aquilo que eles entendem que é melhor. Mas existem sacerdotes que deturpam. Vide missas que são conduzidas aí por teologia da libertação e principalmente o que aconteceu no sínodo da Alemanha, que é muito perigoso para todos nós. Então, é um debate que merece muito cuidado, mas também eu acredito que o Papa Francisco tem que ser um pouco mais claro nisso, de não deixar, porque mesmo faça um rito que não seja errôneo, mas não faça um rito que seja comparável a um matrimônio. Quando você casa no civil, o padre não pode ir lá dar uma bênção para você, mesmo você sendo um casal hétero, porque não está dentro do matrimônio. Então, a mesma coisa está dentro do homossexualismo. Eu acredito sim, abençoe a pessoa, mas a união aí você já vai ser contrário ao próprio sacramento. Então, eu acho que isso daí foi um ponto que o Papa Francisco poderia reformular e ser um pouco mais firme nessa questão, apesar dele ter falado no início a parte do matrimônio, tá bom? E um ponto legal também que eu achei é que ele falou isso, que dentro, lá na letra G. Na letra G, ele fala que o direito canônico e as conferências episcopais não podem colocar uma norma. Por quê? Se eles colocam uma norma, quando acontecer algumas outras situações que saem fora da norma, as pessoas não vão saber como lidar. Então, precisa ter o discernimento. Nem tudo vai estar abrangendo. Tem sim as orientações, mas também vai de acordo com a situação e o discernimento que o padre, que o bispo, que o cardeal e que o papa também dão para certas situações, né? A gente sabe disso dentro das nossas realidades, mas que isso nunca fuja daquilo que é pecado, orientação da igreja. Em relação a isso, deixa nos comentários qual foi a sua interpretação. Ju, não entendi nada do que você falou, não tem problema. Depois você pega o documento e lê com calma, tá bom? Vamos então à parte sobre a ordenação sacerdotal, que é a quarta dúvida. Dúbiam acerca do apoio de pastores e teólogos à teoria de que a teologia da igreja mudou, entre aspas, né? E que, portanto, a ordenação sacerdotal pode ser conferida às mulheres.
Após as afirmações de alguns prelados que não foram nem corrigidas e nem retratadas, segundo os quais, com o Vaticano II, teria mudado a teologia da Igreja e o significado da missa. Se questiona se ainda é válido o ditado do Concílio Vaticano II de que, abre aspas, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial diferem essencialmente e não apenas um grau, fecha aspas, o Lumen Gentium, e que os presbíteros, em virtude do sacro poder da ordem para oferecer o sacrifício e perdoar os pecados, o Presbyterium Ordini, age em nome e na pessoa de Cristo mediador, por meio do qual tornou-se perfeito o sacrifício espiritual dos fiéis. Questiona-se também se ainda é válido o ensinamento da Carta Apostólica de São João Paulo II, Ordinatio Sacerdotalis, que ensina como verdade a ser considerada definitiva a impossibilidade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, de modo que este ensinamento não está mais sujeito a mudanças nem a livre discussão dos pastores ou dos teólogos. Vamos à resposta do Papa Francisco. Abre aspas. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial diferem essencialmente. Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium. Não é oportuno apoiar uma diferença de grau que implique considerar o sacerdócio comum dos fiéis como algo de segunda categoria ou de menor valor, ou, entre parênteses, um grau inferior. Ambas as formas de sacerdócio se iluminam e se amparam reciprocamente. Letra B. Quando São João Paulo II ensinou que é preciso afirmar de modo definitivo a impossibilidade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, de modo algum estava denigrindo as mulheres e conferindo um poder supremo aos homens. São João Paulo II afirmou também outras coisas, por exemplo, que quando falamos do poder sacerdotal, abre aspas, estamos no âmbito da função, não da dignidade e da santidade, fecha aspas. São palavras que não colhemos suficientemente. Afirmou ainda claramente que, não obstante só o sacerdote presida a Eucaristia, as tarefas não dão justificação à superioridade de uns sobre os outros. Afirmou também que, se a função sacerdotal é hierárquica, não deve ser compreendida como uma forma de domínio, mas é totalmente ordenada a santidade dos membros de Cristo. Se isso não for compreendido e não forem tiradas as consequências práticas dessas distinções, será difícil aceitar que o sacerdócio seja reservado só aos homens, e não poderemos reconhecer os direitos das mulheres ou a necessidade de que elas participem de vários modos na condução da igreja. E a última, a letra C, de outro lado, para ser rigorosos, reconheçamos que ainda não foi desenvolvida exaustivamente uma doutrina clara e com autoridade sobre a natureza exata de uma declaração definitiva, entre aspas. Não é uma definição dogmática e, mesmo assim, deve ser aceita por todos. Ninguém pode contradizê-la publicamente e, todavia, pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana. Bom, no ponto aqui das mulheres, eu acredito que não é uma polêmica um pouco menos do que a número 2, né, da união dos homossexuais, e que pode não gerar tanta confusão como isso. Porque aqui ele fala dessa questão de que, e ele já falou outras vezes, que não há possibilidade de ordenação sacerdotal para as mulheres na Igreja Católica, mas, todavia, ele deixa aberto a questão do debate. E esse documento que foi citado aqui pelos cardeais, né, que é o Ordination Sacerdotalis, ele fala assim isso, que logo no final da carta, São João Paulo II fala que a partir dessa carta não se deve mais discutir se é preciso ter ordenação de mulheres ou não. Então, acredito que aí talvez seja o equívoco, é ficar colocando toda vez essa questão e não colocar aquilo que foi apontado em diversos outros documentos que são antigos, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, não é porque é antigo que a gente tem que reprovar, gente, né? A igreja tem 2000 anos de tradição, então nada foi jogado fora, porque senão nem a Bíblia valeria, né? Então, eu acredito que essa questão vai ser menos polêmica do que a segunda, mas é um cuidado que nós devemos ter. E eu vou falar aqui agora como uma mulher cristã católica. Pode ser que seja só minha bolha, pode ser que em outros estados, outras cidades, outros países as mulheres pensam diferente, mas eu vou falar daquilo que eu sei e daquilo que eu sinto e que outras mulheres compartilharam. Eu não quero ser padre, eu não quero ser sacerdote, eu quero ser respeitada não só como uma mulher, mas também na minha dignidade como humana, como pessoa, como cristã, como todo mundo deseja.
Então, eu sei que tem algumas pessoas aí que falam frases de respeita as mulheres têm que ter mais espaço na igreja. Você já viu quantas mulheres tem na igreja? Tem muito mais mulheres do que homens. Não é à toa que existe uma grande dificuldade em relação à vocação sacerdotal agora. Tem lugares que a vocação está diminuindo. E não quer dizer que por conta disso é preciso que a igreja libere a vocação sacerdotal para as mulheres. Nós já temos a nossa missão. Olha a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não foi uma apóstola designada por Jesus. Ele chamou outros, né? E a cada um deles deu uma função, mas ela tinha uma função primordial. Ela gerou e educou Cristo. Então, assim, eu acredito que diante desses debates, em relação a ordenar mulheres ou não na Igreja Católica, você também acaba tirando as outras funções e as outras vocações da mulher, como se a gente só quisesse estar ali, né? Eu entendo o que o Papa Francisco falou aqui, de que ser sacerdote não é ser sacerdote ordenado, que ele tem um poder maior, que ele é maior do que a mulher, mas ele não é maior do que qualquer fiel, seja homem ou mulher, seja criança, idoso, ele não é maior. Isso não dá para ele um poder de que todos tenham que simplesmente abaixar a cabeça e pronto, não, né? Uma obediência diferente. Eu entendo isso que ele falou, mas se ele dá essa liberdade, ao invés de relembrar todos esses documentos da igreja, que já falou sobre esse assunto, eu acredito que vai também tirando as outras possibilidades da questão de vocação da mulher. Olha, a mulher pode ser coordenadora, pode participar desses momentos, desses outros momentos. Não necessariamente para que ela seja reconhecida por Cristo, ela precisa ser sacerdote. Eu já tenho um sacerdócio que todo mundo tem, né? Todos os fiéis têm, que é o sacerdócio comum, né? Mas não que tenha que ter esse ministério ordenado. Então, gente, eu só separei esses dois, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já ficou, né? Dá pra gente debater, refletir sobre os outros? Dá. Mas, se vocês quiserem isso, eu posso fazer uma parte 2, tá bom? Em relação aos outros. Mas esses dois foi o que realmente deu um nó maior na minha cabeça e que eu vi que gerou muita confusão. Inclusive, depois disso, eu até fui conversar com Jesus, falei, meu Deus, parece que tudo aquilo que o pessoal fica criando, né, acontece. Mas depois que a gente lê, abaixa a bola, né, a gente vê que não é tudo isso que o pessoal falou, que, óbvio, não vai vir tudo certo, mas que toda essa situação gerada aí é só para ter mais uma confusão e desvirtuar também toda a questão que está sendo tratada no Sínodo dos Bispos, que eu vou trazer nos próximos vídeos, tá bom? Para não ficar longo aqui. Agora me diz, você viu essa polêmica? Como você se sentiu? Você se sentiu confuso, preocupado? Ou não? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o seu joinha e também de se inscrever no canal. E eu vou deixar uma missão para você. Não esquece de rezar pela Santa Igreja. Rezar por estes cardeais, rezar pelo Papa, rezar pelo Sínodo dos Bispos. E não adianta a gente ficar se sentindo confuso, com medo, chorando, enfim, e não rezar. Reze para que ocorra no Sínodo tudo o que Deus quer. Eles estão lá orando e pedindo para que o Espírito Santo fale para a igreja. Então, clame, faça orações. Vai começar a novena, começou aí já a novena de Nossa Senhora Aparecida. Entregue à igreja. Deixe um pouco de lado aqueles pedidos da sua vida e entregue à igreja, porque a igreja está precisando de você em relação à oração agora, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!